Olá pessoal! Hoje iremos falar um pouco de um assunto que preocupa e até irrita muitas pessoas no mundo todo. Ou melhor, vamos falar de uma doença. Uma doença chamada de coronavírus. Vamos falar de onde ela veio, o que ela causa, como causa e quem ela prefere. Vamos falar de sua real origem. Se ficou curioso, então vem com a gente, pois esse é o tema de hoje no Feito por Curiosidade. Mas se ainda não é inscrito no canal, se inscreva para nos ajudar. Deixe seu gostei e ative o sininho para receber mais vídeos como este. Agora vamos para o vídeo. Causas do Covid-19. A Covid-19 é uma doença causada pelo coronavírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 ou SARS-CoV-2. Cerca de 80% das infecções pelo SARS-CoV-2 confirmadas têm sintomas ligeiros de Covid-19 ou são assintomáticos, e a maioria recupera sem sequelas. No entanto, 15% das infecções resultam em Covid-19 severa com necessidade de oxigênio e 5% são infecções muito graves que necessitam de ventilação assistida em ambiente hospitalar. Os casos mais graves podem evoluir para pneumonia grave com insuficiência respiratória grave, falência de vários órgãos e morte. Entre os sinais de agravamento da doença estão a falta de ar, a dor ou pressão no peito, tom azul nas mãos ou perturbações ao falar e no movimento. O agravamento pode ser súbito e ocorre geralmente durante a segunda semana e requer atenção médica urgente. O SARS-CoV-2 apresenta uma baixa taxa de mutação e pouca variabilidade. A data de agosto de 2020 existiam em circulação 6 estirpes de SARS-CoV-2. A estirpe original é a estirpe L, que apareceu em Wuhan, na China, em dezembro de 2019. A primeira mutação genética do vírus ocorreu no início de 2020 e foi chamada de estirpe S, tendo posteriormente ocorrido as mutações V e G. No fim de fevereiro, a estirpe G deu origem às estirpes GR e GH. As estirpes G e GR são comuns na Europa e na América do Sul, enquanto a estirpe GH é mais comum na América do Norte. Já as estirpes L e V estão a desaparecer gradualmente. A doença é mais contagiosa nos 3 primeiros dias após o início dos sintomas. No entanto, a transmissão do vírus também é possível durante o período de incubação, antes de aparecerem sintomas e nos estágios finais da doença. O SARS-CoV-2 pode manter-se ativo por várias horas e dias em gotículas e superfícies. É detectável em aerosol por até 3 horas, até 4 horas em cobre, até 24 horas em papelão e até 2 a 3 dias em plástico e aço. Origem. SARS-CoV-2 foi identificado pela primeira vez em seres humanos em dezembro de 2019 na cidade de Wuhan, na China. Segundo pesquisas, estima-se que o SARS-CoV-2 seja de origem animal do comércio e consumo de animais vivos do local e de frutos do mar, pois o vírus existe naturalmente em algumas espécies de animais como por exemplo os morcegos e pangolins. Portanto, o contato de pessoas com esses animais de diversas formas, como no caso da China, pela ingestão, pode ser chamado de troca de hospedeiro. Mas então, o que isso significa?
Bom, isso quer dizer que o vírus pode ter, digamos que, trocado de casa saindo destes animais e sendo capazes de sobreviver e se aperfeiçoar ainda mais em humanos. Mas, no entanto, ainda existem dúvidas quanto à origem do vírus. Tem aqueles também que acham que o vírus tem a origem de laboratórios, ou seja, foi criado de propósito. Opção no qual infelizmente jamais saberíamos a verdade se isso fosse de fato uma verdade. Mas então, o que isso significa? Bom, mas sabemos que o surto inicial deu origem a uma pandemia global que até a data de 12 de junho de 2021 tinha resultado em 175.172.477 casos confirmados e 3.780.140 mortes em todo o mundo. Os coronavírus são uma grande família de vírus que causam várias doenças respiratórias. Desde doenças ligeiras, como a constipação, até doenças mais graves, como a síndrome respiratória aguda grave, o SARS. Mecanismo: o SARS-CoV-2 afeta principalmente os pulmões. O vírus entra no corpo através da boca, nariz e dos olhos e depois infecta células que produzem uma proteína. Depois o vírus se liga à célula fundindo a sua membrana lipídica com a membrana da célula e em seguida começa a libertar o seu RN. A célula lê o RN viral e começa a produzir proteínas que inibem o sistema imunitário e ajudam a produzir novas cópias do vírus. Cada célula infectada pode produzir e libertar milhões de cópias do vírus antes de morrer, infectando novas células e causando sintomas respiratórios graves. À medida que o vírus infecta cada vez mais células, a doença pode evoluir para insuficiência respiratória grave e morte. O vírus pode também infectar as células do coração, causando doença cardíaca. Os sintomas respiratórios e o prognóstico são mais graves em pacientes com doenças cardiovasculares, o que pode estar associado a uma maior secreção nestes pacientes em comparação com pessoas mais saudáveis. Higiene das mãos. A higiene das mãos é recomendada para prevenir a propagação da doença. É recomendado que as pessoas lavem as mãos com frequência com água e sabão por pelo menos 20 segundos, especialmente depois de ir ao banheiro ou quando as mãos estiverem visivelmente sujas, antes de comer, depois de assoar o nariz, tossir ou espirrar. Isso ocorre porque fora do corpo humano, o vírus morre pelo sabão doméstico que estoura sua bolha protetora. Além disso, o sabão e a água interrompem a ligação pegajosa entre os patógenos e a pele humana, o que faz com que o patógeno do coronavírus deslize das mãos e do corpo. Também é recomendado o uso de um desinfetante para as mãos à base de álcool com 60% de volume quando o sabão e a água não estiverem disponíveis. Vacina. Em ensaios clínicos de fase 3, várias vacinas demonstraram ter uma eficácia de até 95% na prevenção de infecções sintomáticas de Covid-19. Até a data de 25 de março de 2021, um total de 12 vacinas tinham recebido autorização de uso por pelo menos uma entidade reguladora nacional em todo o mundo. Entre as vacinas autorizadas estão 2 vacinas ARN, 4 vacinas inativadas convencionais, 4 vacinas de vetor viral e 2 vacinas de subunidade. Em março de 2021 estavam ainda em fase de desenvolvimento 308 candidatas a vacinas. Destas, apenas 24 estavam em ensaios de fase 1, 33 em ensaios de fase 2 e 24 em ensaios de fase 3. Vários países acionaram os programas nacionais de vacinação que dão prioridade a pessoas com maior risco de complicações, como os idosos, e a pessoas em maior risco de exposição e transmissão, como os profissionais da saúde. Este foi o vídeo de hoje. O que acharam sobre as curiosidades do Covid-19? Espero que tenham gostado. E se gostou, curta.
Compartilhe e se inscreva para ajudar o canal a crescer e trazer mais conteúdos como este. Ative também o sininho para ser notificado de novos vídeos do canal. Deixe seu comentário sobre as curiosidades que queira ver no próximo vídeo. Até lá!